em gotas. Vamos juntos sem medo. Gostaria de começar com uma pergunta simples, mas profunda. Você já se olhou no espelho e sentiu que ali faltava alguma coisa? Porque nós vivemos num mundo onde a imagem conta, a aparência pesa, e o exterior é frequentemente mais valorizado do que o interior. Mas o que será que os espíritos veem em nós? Quando não há maquiagem, nem palavra bonita, nem rede social para esconder a alma. Eles não enxergam a roupa que a gente usa, nem o diploma na parede, muito menos o saldo bancário. Eles veem aquilo que vibra, veem nossas intenções mais frequentes, nossa verdade íntima. E mais importante, veem aquilo que nem nós mesmos conseguimos ver. Essa palestra que nós estamos falando aqui é um convite à sinceridade consigo mesmo, a sair da aparência e entrar na essência, ao enxergar com os olhos da alma o que estamos emitindo ao universo e com quem estamos nos conectando por isso. Porque no plano espiritual, não importa o que a gente parece ser, o que importa é o que a gente realmente é, aquilo que a gente vibra. Vamos juntos refletir sobre isso. Você pode enganar muita gente com palavras e sorrisos, mas nunca enganará quem enxerga além do corpo. Por quê? Porque os espíritos, principalmente os mais evoluídos, enxergam você pelas suas intenções, pelas suas vibrações, por aquilo que você emana. Sabe exatamente aquilo que você pensa, não aquilo que transparece em sorrisos, sabe, fingimentos, aquela polidez social, aquilo que nós fazemos no dia a dia. Infelizmente, as pessoas não se mostram como são, mas não enganamos. Podemos enganar, entre aspas, as pessoas, mas os espíritos que veem, eles veem o nosso perispírito. Eles veem aquela camada que nos mostra realmente como somos. A forma como os espíritos superiores nos veem depende do nosso campo vibracional. E como nós formamos esse campo vibracional? O campo vibracional é a soma de todas as atitudes reais que nós tomamos, os nossos pensamentos, as nossas emoções recorrentes, aquilo que vivemos no dia a dia forma o nosso campo vibracional. E é isso que os espíritos superiores veem. A nossa vibração nos define. Nós não somos o que mostramos, nós somos o que vibramos. A espiritualidade percebe essa vibração e nos julga por aquilo que mostramos, sem maquiagem, sem esconder nada. Não pelas palavras que repetimos, pelas atitudes reais que tomamos. Os pensamentos constantes, as emoções recorrentes, os nossos hábitos mentais e espirituais, as nossas intenções, aquelas intenções verdadeiras, formam o campo vibracional. Aquilo que pensamos de bom, de mal, isso vai de cada encarnado, cada um tem os seus pensamentos e conhece, nós conhecemos os nossos pensamentos, sabemos como ele vai influir no nosso campo vibracional. As nossas emoções recorrentes, nós também sabemos como as emoções que sentimos, aquelas que realmente sentimos por dentro e não verbalizamos. As nossas intenções verdadeiras, aquelas que não verbalizamos. Mesmo quando fazemos o bem, será que as intenções que não aparecem para o mundo, mas estão dentro de nós? Nós sabemos quais são. E por consequência, o nosso campo vibracional também. Porque os espíritos superiores veem o nosso perispírito. E todas essas coisas influem no campo vibracional que transparece no perispírito. E é isso que eles veem. Se o seu perispírito demonstra tudo aquilo que você traz dentro de si, não há como disfarçar. Os pensamentos, as intenções, as emoções, tudo isso aparece no perispírito. E não há maquiagem. Lá no plano espiritual, não há maquiagem emocional, não há como você esconder isso dos espíritos superiores. Por quê? Porque eles leem o nosso espírito. Não sei se vocês lembram, mas no livro Nosso Lar, André Luiz fala, quando ele está na espiritualidade, lá ele vai no mistério da reencarnação, lá eles têm a ficha vibratória, que nada mais é do que tudo aquilo que nós não mostramos, aquilo que nós pensamos internamente, o nosso campo vibracional, que nós encarnados não vemos, que as pessoas não veem e que nós não conseguimos maquiar. Porque aqui nós conseguimos com um sorriso, disfarce, aquilo que não verbalizamos. Do lado de lá, não. E é isso que o Espírito vê em nós. E nos valorizam,
ou lamentam a falta de progresso, baseado no que o seu perispírito mostra. É muito importante que nós tenhamos isso em mente, que as nossas atitudes não há como disfarçar. O nosso perispírito, que é essa camada que liga o corpo à espiritualidade, onde há interação. Então, sempre vai mostrar a verdade. Veja essa imagem. Uma mulher bonita, cheirosa, com seu perfume. Isso já aconteceu com vários de nós. Você está num lugar e passa uma mulher perfumada e ela vai deixando aquele rastro de perfume agradável para trás. Há casos que não são bem assim, mas vamos imaginar dessa maneira. Vamos pensar essa analogia à nossa vida. O que é que nós estamos deixando? Qual o rastro que nós estamos deixando atrás das nossas vibrações, baseado nas nossas atitudes? Porque cada uma das nossas atitudes, o rastro que deixamos é visto pela espiritualidade de nós, de uma maneira boa. Que vibrações estamos espalhando pelo mundo? Que vibrações estamos deixando pelo caminho e sendo registradas no nosso perispírito, que vão ser vistas, vão ser olhadas pela espiritualidade, pelos espíritos superiores. Nós, espíritos encarnados, somos complexos. Na verdade, nós temos 3 camadas, vamos chamar assim de aparências. A primeira é o que nós mostramos para os outros, a nossa aparência externa, aquele que colocamos a nossa polidez diante da sociedade, aquele que queremos que os outros pensem a nosso respeito, sorriso, né? A colocação social, a nossa posição perante as pessoas. Outra, a nossa posição perante nós mesmos. O que você acha que é a segunda camada. Aquilo que você pensa a seu respeito. As suas análises, olha, eu sou assim, sou assado, eu tenho esse defeito, tenho essa qualidade. Essa é a segunda camada. E a terceira camada é aquilo que você realmente é. Aquilo que nem você consegue ver, mas que os espíritos, eles enxergam diretamente essa camada. Não importa como você parece aos outros na primeira camada, não importa como você acha que você é, quando os espíritos olham, te veem, eles veem a essência. Eles vão justamente para a terceira camada. E nós vamos falar disso, tá? A primeira camada, na verdade, é a nossa máscara social, né? Sorrisos automáticos, palavras ensaiadas, postura que a gente adota para ser aceito na sociedade. Uma série de comportamentos que você segue, porque são impostos e determinados pelo seu ambiente, onde você vive. A sociedade, as pessoas com quem você convive, a sociedade da qual você faz parte. Essa é a primeira camada da aparência, né? E nós temos alguns comportamentos que são justamente para atender essas exigências desse público específico. A sociedade, as outras pessoas, as exigências, né, de trabalho, de colocação, de posicionamento perante o mundo. E vamos falar agora da segunda camada da aparência. O que você acha que você é. É o ilusório, é o seu eu ilusório, aquela versão que você construiu sobre você mesmo, né? É baseada nas suas crenças, baseada nos seus traumas, naquilo que você idealizou, aquilo que você fez, aquilo que você traz desde criança, todas as experiências que você viveu, aquilo que foi passado para você pelos teus pais, pela tua família, pelos teus amigos. Isso vai formando uma ideia em você sobre aquilo que você acha que você é, né? É como você se vê. Essa é a segunda camada. Nem sempre ela é igual à primeira camada, que é aquilo que você mostra aos outros, tá? Então, aí você é de uma maneira e você acha que, olha, eu estou mostrando para o público que eu sou assim, porém, eu sei que eu sou diferente, né? O meu eu é totalmente diferente. É o que você acha que é, né? E é assim que você se vê. E aí vamos para o mais importante na nossa palestra. A terceira camada. A camada que o espírito vê. Assim que eles nos veem. Que é é a essência.
é onde habita a nossa verdade mais profunda, mesmo que a gente não tenha consciência dela. Os espíritos, quando nos veem, eles sabem, claro, como é que nós posicionamos perante o mundo, como é que nós somos internamente, porém eles veem como um todo, e eles vão direto a essa terceira camada, que ela é mais aberta, é onde você não consegue esconder os seus pensamentos, onde você não consegue colocar nada mascarado. Aquela máscara social que você usa não vai servir para isso, porque é transparente, é a sua essência, e ela fica exposta aos olhos dos espíritos. Então, eles olham e conseguem tirar um retrato exatamente de como é que você trabalha. E como eles fazem isso? Através do seu perispírito, onde está guardado tudo isso. É disso que nós vamos falar no próximo slide. O nosso perispírito, como a figura mostra, ele traz tudo. Ele coloca tudo à vista. E os espíritos nos veem dessa maneira. Essa é a terceira camada, a essência. Então ali no nosso perispírito, que é essa camada que liga o nosso corpo físico à espiritualidade, onde interage entre a espiritualidade e o nosso corpo físico, que nós somos espíritos alojados em um corpo físico. Isso é básico. Então ali é demonstrado tudo o que nós pensamos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por exemplo, quando nós cultivamos uma mágoa, ela se aloja no nosso perispírito como uma mancha vibracional, uma mancha escura que está lá, apagando um pouco dessa luz. O orgulho cria zonas de tensão. Ele é retratado no nosso perispírito como uma mancha, como aquilo tirando o nosso brilho natural. A vaidade distorce a percepção de si mesmo. A vaidade nos faz pensar que nós somos bem diferentes do que aquilo que realmente somos. Você já ouviu falar de, mas aquele cara se acha, aquela pessoa se acha. Nada mais correto. Aquela pessoa está impregnada de tanta vaidade que ela se acha muito maior. Se ela tivesse a oportunidade de ver a sua essência como ela está, com certeza ela não se acharia tão grande. O egoísmo, talvez o mais sutil dos desvios, isola o espírito da vibração. Cria uma vibração tão densa que impede até o auxílio dos benfeitores espirituais. E todos esses defeitos vão trazendo manchas no nosso perispírito. De modo que os espíritos superiores, ao olhar para nós, a primeira coisa que eles identificam são isso. Né? Eles não vão se basear naquilo que você acha que é ou naquilo que você mostra ao mundo. Por quê? Porque eles têm esse autorretrato, o perispírito está ali para que eles possam ver, sentir e analisar a pessoa que eles estão olhando. O espírito que está ali alojado naquele corpo físico. É por isso, é por aí que nós somos avaliados, é por aí que nós somos vistos. E por aí que nós temos as nossas recompensas e as nossas provas direcionadas para o bem maior e para o seu próprio progresso. Mas tem outro lado também, não é só os defeitos. Né? Por outro lado, sentimentos como paixão, humildade, gratidão funcionam como luzes restauradoras, fazendo brilhar o nosso perispírito. Então, o nosso objetivo é ter muito mais brilho do que as manchas dos defeitos que eu acabei de falar no slide anterior. Então, esses sentimentos bons, né, a humildade, o amor, a compaixão, a gratidão, elas vão reharmonizando o espírito e clareando a nossa aura, o nosso perispírito, vai clareando. E essas marcas servem como cartões de visita vibracionais, que nos identificam no plano espiritual. Então, quando os espíritos nos veem e veem aquele perispírito brilhante, com poucas manchas, com bastante luz, eles já sabem que ali está um espírito que vem praticando essas qualidades, que vem praticando boas ações, que vem vivendo de uma maneira que traz aquele perispírito luz, grandeza. Porque o perispírito não há como maquiar. É interessante que os espíritos nos vejam assim, porque quando nós sabemos disso, vamos procurar sempre fazer coisas para que essa luz do perispírito aumente ou não. Ninguém gosta de ficar apagado, nenhum encarnado. Se na vida real nós não gostamos de estar ali apagados à margem, imagina se nós tivéssemos o poder de ver o nosso perispírito. Seria bom ou seria ruim? Não sei. Né? Mas seria mais um caminho a corrigir. Agora, nós temos a intuição já é o maior desses. Você sabe, você como pessoa, você como encarnado sabe, ou tem uma ideia de como é que está o seu perispírito, melhor do que ninguém.
E aqui entramos em um outro caminho, um pouco mais elevado. Pense nisso. Se nós temos o nosso perispírito e somos vistos pelos espíritos superiores através dos nossos perispíritos, e olha, acredite, nós nunca estamos sozinhos. Mesmo quando nós pensamos que estamos sozinhos, não, estamos sendo acompanhados, sintonizados e principalmente influenciados de acordo com a nossa frequência vibratória. Então, se você tem um perispírito brilhante, cheio de boas qualidades, você pratica tudo aquilo que eu falei antes, qualidade, humildade, amor, compaixão, caridade, o que você vai atrair? Quais são os espíritos superiores que vão olhar, que vão se preocupar, que vão trazer coisas boas a você? Aqueles que estão vibrando na mesma sintonia, aqueles que olham o teu perispírito e se identifica com ele. Porque nós somos literalmente emissores e receptores vibratórios. O que a gente pensa forma um convite, atrai. O que sentimos prepara um ambiente de espíritos com os quais nós vamos nos relacionar. E o que fazemos é o principal, sela o tipo de presença espiritual ao nosso redor. Então não se engane, todas as nossas ações são colocadas e ficam transparentes para os espíritos superiores. As nossas intenções, principalmente. Aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém vê. Às vezes nem nós próprios. Os nossos pensamentos ditam. Isso é transferido para o perispírito. Nunca estamos sozinhos. Somos monitorados. E atraímos, e vibramos, emitimos e atraímos espíritos afins, aqueles que olham e batem com a sintonia que o nosso perispírito mostra. Os espíritos superiores olham e veem. Os espíritos inferiores também. Essa é a parte pior. Então, se nós estivermos naquela faixa da primeira, que é onde só temos orgulho, vaidade e outras coisas negativas, que o nosso perispírito estiver cheio de mancha, que tipo de espírito nós vamos atrair? A nossa vibração atrai vibrações afins. Vamos pensar nisso. A solidão não existe para o espírito. Existe sintonia. Por isso, mesmo sozinho, num quarto, você nunca está só. Você está sempre em companhia da sua própria vibração. O que você vibra, você atrai e você emite. Isso é lei. Você é o jardineiro da sua alma. O que você planta em silêncio, floresce na vibração. Tudo que eu falei antes sobre estar sozinho é justamente para chamar a atenção sobre o pensamento. Aquilo que a gente pensa é muito mais importante do que aquilo que a gente considera. Muito mais. Por quê? Não basta controlar o que dizemos. Acho que você pensa em silêncio e forma o seu campo espiritual. Reflete no seu perispírito, reflete no seu dia a dia, naquilo que os espíritos benfeitores veem. O pensamento, como ele é constante, e repetido, ele vai criando formas mentais. É realmente formas mentais, são vibrações que saem com as suas formas, brilhantes, escuras, negras ou marrom, como a gente nem imagina. Imagens vivas que flutuam ao nosso redor e se conectam com os planos espirituais correspondentes. Aquilo que você vibra é aquilo que você atrai. Então, o cuidado com o pensamento não é você reprimir, é você direcionar. Não se trata de fingir otimismo, eu sou uma pessoa para cima. Não. Você vai pensar nos problemas na vida e como você vai conduzir sua vida, isso faz parte do dia a dia. Mas você tem que alimentar reflexões sinceras, nobres, boas intenções, produtivas, ricas. A oração, a meditação, a leitura, sabe? Você procurar ver coisas de qualidade, coisas que dignificam, coisas que te levam para cima, que te levam em encontro ao bem. E essas são ferramentas poderosas para reeducar a nossa mente. E vibrar de modo que isso reflita no seu perispírito, que vai ser visto certamente pelos espíritos bons superiores. Deus não exige perfeição. Não, Deus não pede que ninguém seja perfeito, mas sinceridade no caminho da luz. Como é que os bons espíritos nos enxergam, então? Eles veem o seu potencial, a sua luta. Eles veem realmente o que você é, a sua verdade interior. Eles não te julgam pela queda, mas pela sua vontade de levantar, de acertar.
Então, eles sabem que a alma que está aqui encarnada, ela veio para aprender. Está num processo evolutivo. Então tem os seus desafios, tem as suas limitações, seus conflitos. Por isso cada avanço espiritual é comemorado pelos nossos mentores, pelos bons espíritos. Né? Ele é celebrado de lá de lá. A coragem de reconhecer o erro, o bem que você faz, a sinceridade na hora de perdoar, a renúncia, né? A falta de orgulho, a humildade, a caridade. Tudo isso é notado e valorizado lá no plano espiritual. Eles não olham as quedas nossas como fracasso, mas como tentativas. Cada erro que você comete mais uma forma de como não fazer, de como não tratar, de como não viver. Então, os espíritos veem aquilo que realmente acontece na nossa vida. Aquelas intenções, aqueles pensamentos que ninguém fala, mas que às vezes pensa. Então, eles veem a sua essência. Eles veem aquilo que você é de verdade. Não perfeito, mas um ser a caminho do progresso. E tem todos os defeitos e tem muitas qualidades que vão ser sendo buriladas a cada encarnação, acompanhados por esses espíritos que nos veem da maneira que somos. A pergunta não é mais o que penso de mim, que já não importa. O importante é aquilo que eu estou vibrando, que tipo de presença eu atraio, como é que estou me comportando, o que é que isso está me trazendo de benefício ou não. Porque nós vivemos cercados por expectativas externas, imagem, status, aparência, aprovação, todos nos veem dessa maneira. Mas lá na espiritualidade, ela nos convida a inverter essa lógica. Sair desse foco da aparência e entrar no foco da consciência, voltar os olhos para o divino, para dentro, voltar os olhos para melhorar, para que os espíritos nos vejam aquilo que temos de bom. Porque nós temos que viver de acordo com as leis divinas, que são as leis de sintonia. E aquilo que vibramos atrai não só os espíritos, mas também as circunstâncias, as chances, aqueles que vão aparecer de bom na nossa vida, os encontros, os aprendizados. Então, na verdade, o que precisamos fazer é mudar a vibração. Mudando a vibração, vivendo, pensando em tudo isso que foi discutido, nós vamos brilhar aos olhos da espiritualidade. O Lucas era um homem assim, um trabalhador correto, mas cansado. Todos os dias ele voltava para casa do trabalho murmurando, reclamando do trânsito, da cidade, amaldiçoando aquele trânsito, maldizendo o governo, e auto-afirmando com a frase que parecia natural para ele: o mundo está podre, eu não sou bobo de ser diferente. O mundo está assim, não vai melhorar. À noite mesmo deitado somente, ela não descansava, ele não conseguia dormir. Era uma usina, né, de julgamento, crítica, suspeita. Por fora ele mantinha aquela imagem de homem de bem, uma pessoa centrada, mas por dentro cultivava espinhos escondidos. Um dia ele teve um sonho. Sonhou que acordava numa casa de vidro, onde todas as paredes refletiam seus pensamentos, não seu corpo. Cada cômodo da casa tinha uma cor, uma forma e um cheiro. A cozinha estava escura, impregnada de inveja. O quarto tinha formas densas, flutuando, frutos de mágoas antigas. A sala parecia iluminada, mas era teatro. Ali se projetavam os pensamentos que ele queria que os outros acreditassem que ele tinha. Desesperado, já estava desesperado, Lucas correu para fora de casa. E foi aí que ele viu uma multidão de espíritos ao redor. Alguns tristes, acompanhando as mesmas ideias que ele cultivava, outros em silêncio, observando a distância, sem poder se aproximar devido ao peso vibracional que ele mesmo emanava, o que ele soltava, o que ele atraía. Então, todos os pensamentos estavam ali concentrados. Mas aí, ao fundo, um mentor se aproximou e falou para ele: Lucas, filho, não é o mundo que está podre. É o jardim que você está deixando morrer dentro de você. Aí o Lucas acordou chorando. Pela primeira vez ele entendeu que o pensamento é presença. E que a vibração é escolha. É escolha nossa. O mundo tem esperança. E ele começa por mim. Ele sempre passou a usar essa frase como jargão. Ele mudou. Porque ele viu que o pensamento, as formas que ele criava, é que estava fazendo o dia dele, a vida dele ser daquela maneira. Então vamos fazer igual a Lucas, né? Não vamos esperar
que a nossa casa, a nossa vida, seja exposta, que a cada vídeo seja a nossa vida. Vamos fazer isso acontecer. Mudar o pensamento, pensar em como os Espíritos nos veem e viver para que brilhemos e sejamos notados aqui nessa encarnação e principalmente quando nos formos dessa para outra, para a espiritualidade. Eles vêm além do que posso enxergar, um reflexo da alma que insiste em brilhar nos cantos sombrios onde medo mora. Lá está a verdade que nunca vai embora. O que os espíritos veem em nós é o grito calado, é a força da voz. Eles veem a luz e a sombra dançar. O que escondemos, eles vêm revelar. Eles enxergam o medo que tento esconder e o amor sincero que insisto em esquecer. Vem a bondade que reluta em sair e as cicatrizes que tento fingir. O que os espíritos veem em nós é o grito calado, é a força da voz. Eles veem a luz e a sombra dançar. O que escondemos, eles vêm revelar. Eles dizem que a dor tem um propósito a cumprir, que cada queda é um passo para o porvir. Eles veem o futuro onde só vejo agora e me lembram que a jornada nunca demora. O que os espíritos veem em nós é o grito calado, é a força da voz. Eles veem a luz e a sombra dançar. O que escondemos, eles vêm revelar.